O objetivo de hoje, da aula de hoje, é fazer uma revisãozinha para a segunda unidade, falar da sistemática da prova. Semana que vem eu não sei se eu vou estar ao vivo no dia de prova, vou estar trabalhando com certeza, né? Tem muita prova para corrigir e o prazo é muito curto. Boa noite, Heloísa, que chegou agora. Então, eu vou explicar hoje as questões que vão cair na prova. Aliás, eu vou fazer, só não vou dizer o conteúdo das questões, mas vou dar a dica para vocês do que vai cair em cada questão da prova, explicar o que, que eu quero de cada questão da prova, tá certo? Então, é basicamente esse o objetivo. Aí, depois que eu explicar, eu vou mostrar também uma prova de outros semestres, para que vocês tenham noção de como é essa prova da segunda unidade. Tem algumas diferenças, claro. A prova de vocês, ela vai ser, como sempre, né? Aliás, como sempre não, como a anterior. Vocês vão ter que escrever uma resposta de 5 a 15 linhas, só tem 5 questões para vocês responderem duas, e não respondam mais do que duas questões, né? E também, pessoal, lembrar, hoje termina o prazo para vocês entregarem os exercícios do ponto 11 e 12, e domingo os seminários, tá? Amanhã, inclusive, eu já lanço as faltas de quem não fez esses dois exercícios. Então, façam, quem não fez ainda. Eu vi, tem algumas pessoas que já fizeram, acho que boa parte da turma já fez. Ótimo, parabéns, obrigado, vocês melhoraram muito a participação no exercício. Boa noite, Miriane, boa noite, Raquel, boa noite quem chegou agora, quem está chegando agora. Então, a turma melhorou bastante a participação nos exercícios, nessa segunda unidade, ótimo. Assim, nota no geral, boa noite, Ana Laís. No geral, a turma de vocês está bem em relação à nota, tem alguns problemas, principalmente daqueles que não tinham feito exercícios, mas nada preocupante que não dê para recuperar. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer hoje, fazer essa pequena revisão, tirar algumas dúvidas de vocês, que vocês tenham. E semana que vem, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar a prova de 18h30 e vocês têm que entregar no outro dia, tá? Até 10 horas. Mas não percam tempo. Aliás, não percam o prazo, viu? Não, professor, por 1 minuto eu perdi. Perdeu. E uma coisa que eu chamo a atenção, principalmente vocês que querem ser internacionalistas, sejam pontuais. Tem tempo suficiente. Aliás, se vocês não lerem o assunto, dá para vocês fazerem essa prova em 2 horas. Tranquilo. Responder duas questões de 5 a 15 linhas cada. 2 horas é mais do que suficiente para isso. Se vocês tiverem estudado previamente o assunto, eu diria que dá para fazer até em 1 hora, meia hora para cada questão, mas se não estudou, 2 horas é mais do que suficiente. Se vocês estivessem em sala, vocês teriam que responder essa prova em 3 horas, né? E a maioria. Ô, professor, Oi, pode perguntar. eu sei que tá explícito lá, mas é só questão de precaução mesmo. Tem uma atividade lá que o senhor lançou, que ela é Certo. para realmente, só para recuperar quem tá com muita falta, não é isso? Então, no caso, é Isso. opcional? É opcional. Se alguém que não está com. Aliás, se alguém que não tiver reprovado por falta fazer, lembrando que ainda tem 4 faltas para eu lançar, né? Essas do exercício que termina hoje, que eu não lancei, mas vou lançar amanhã já para saber se preciso ou não, né? Amanhã de manhã eu me comprometo de lançar. Por favor, quem não fez esse exercício, faça. E aí é facultativo. Agora, atendendo a demanda de alguns alunos, eu posso abonar faltas para quem, no caso da pessoa, fizer sendo facultativo, porque só é obrigatório para quem está reprovado por faltas. E acho que ninguém na turma de vocês, pelo menos antes dessas faltas que eu vou lançar amanhã, não tem reprovado. Mas se alguém fizer aí sendo facultativo, eu posso abonar algumas faltas. Entenderam? Entendi, entendi. E a questão da prova, você falou às 10 horas, são às 10 horas da noite ou às 10 horas da manhã do outro dia? 6 horas da noite. Certo.
10 horas da noite. Mas não percam de jeito nenhum, viu? Nem por um minuto. Eu vou ser bem britânico, né? Aliás, vocês já notaram que eu sou bem britânico, apesar que meu DNA só é 10% britânico, né? Então, não, professor, 10 em um, não. Mais de 24 horas, aí vai ter que fazer segunda oportunidade. A segunda oportunidade vocês têm que mandar para mim um e-mail, porque devido ao prazo exíguo para lançar as notas, eu não vou fazer 2 dias depois, que nem aconteceu. Porque, se não me engano, eu tenho que lançar a nota de vocês até o dia 15, né? E vocês vão entregar dia 13. Tudo bem, a turma de vocês é pequena. Só que aí eu tenho as outras turmas, e tem umas turmas gigantes de direito, tem uma turma de 60 alunos para corrigir, tem outras turmas de 50, 40. Então eu vou estar muito ocupado, né? Não, professor, eu perdi e deu uma falha aqui na minha cidade, faltou energia, beleza, eu mando a prova de segunda oportunidade, vocês têm 24 horas para me entregar, certo? Pronto, gente, agora eu vou falar sobre as questões específicas dessa prova de vocês. Como eu disse, eu não sei semana que vem como é que vai ficar, se a gente vai dar aula ao vivo, eu ainda não recebi o feedback da coordenação. Aliás, semana que vem é semana de prova, né? Acho que para todas as disciplinas. E isso foi mandado lá de cima, né, da reitoria, fazer as provas todas semana que vem, né? Então aí não é nem questão de coordenação de professor. Pronto, gente, agora eu vou comentar com vocês a prova, tá? Pronto, tem algumas regras para a prova. Primeiro, podem perguntar no chat, viu? Eu tô vendo. Eu só não vou conseguir ver quando eu estiver mostrando um modelo de prova para vocês, porque, como vocês sabem, aí nesse caso eu fico enxergando o arquivo e não enxergo o chat. Mas agora vocês podem perguntar no chat se quiserem qualquer coisa. Bom, pessoal, a prova de vocês ela vai ter 5 questões para vocês responderem duas e só respondam as duas, tá? Quem responder mais de duas, eu só corrijo as duas primeiras. Cada resposta vale 5 pontos, sendo que a avaliação totaliza 10. Para os alunos que vão fazer seminários nessa unidade, a nota vai ser dividida por 2 e acrescida com a nota dos seminários. A nota do seminário é coletiva. E para os alunos que não fizeram seminário de jeito nenhum, porque é obrigatório, né? Seja na primeira ou na segunda unidade, a nota vai ser reduzida em 50% e os alunos vão receber 2 faltas, que não fizerem, né? Bem, essa resposta, pessoal, ela tem que ter no mínimo 5 e no máximo 15 linhas, fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0. O arquivo, ele pode, que vocês devolverem, pode ser em Word ou PDF. Pode ser no próprio modelo de prova ou pode ser num arquivo à parte, como algumas pessoas não conseguiram baixar o modelo de prova. Beleza, você pode fazer num arquivo à parte, seja no Google Docs ou seja no Office, e mandar, né, fazer o upload daquele arquivo. É bom colocar o nome, tá? O nome, a turma, se vocês fizerem numa folha, num arquivo à parte, né, que não seja o modelo. Pronto, tem mais algumas coisas. Redijam as respostas com a sua própria redação, utilizando as suas próprias palavras. Não cabe nessa prova citação direta, somente citação indireta. Lembrando, citação direta, eu não sei se vocês já estudaram metodologia, acho que sim, né? Mas citação direta é aquela que você copia literalmente o que o autor que você pesquisou diz. E citação indireta é aquela que você escreve com as suas palavras o que você entendeu da leitura do autor, né? Porque, lembrando, respostas copiadas total ou parcialmente de provas de outros estudantes, de livros da internet, vão ser punidas com redução total ou proporcional da nota a meu critério. Na turma de vocês eu não tive esse problema, né? Mas realmente eu tive turmas em que os alunos copiaram e tem uma malandragem que eu detesto. A pessoa muda a primeira frase e o resto é igual.
Então aí eu reduzo ou totalmente a nota da questão ou parcialmente. Mas só avisando, graças a Deus eu não tive esse problema na turma de vocês, não. Tem gente que acha que o professor é besta, que não lê, eu leio tudo, gente. Quem é meu orientando, vocês podem perguntar, orientando meu de TCC, seja de RI, de direito, de pessoal que participa de projeto, eu sempre leio. Tem professor realmente cá entre nós. Cá entre nós estão gravando, né? Que não lê não, mas eu leio. Eu leio tudo, tá? Que os alunos me mandam. Leio tudo, 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 tudo. Não, e eu tenho uma raiva quando eu pego assim, uma prova que eu vejo que é copiada, eu digo, eu já li essa prova aqui. Aí eu vou atrás. E quando é naquela turma de direito que tem 50, 60 alunos, para você voltar e procurar onde é que foi que eu li essa resposta aqui. Você já vem com raiva, né? É, Rislane, mas eu acho, eu consigo achar, só que demora. Eu digo, eita, outra copiada. Aí eu vou lá procurar. Eu digo, faz tempo aí, entendeu? Faz tempo, não, foi há pouco tempo. Aí eu volto para olhar as questões. É, chega da agonia. Eu lembro, assim, eu lembro, eu li isso. Eu sou um dos professores que sou melhor para pegar plágio, sabe? Sabe como é que eu pego plágio? É porque você pega um artigo, o aluno faz um artigo, beleza. Aí você vê variação na redação, no estilo de redação, sabe? Entre as diversas partes do artigo. Aí eu consigo detectar, sim. Claro, isso pode haver com citação direta ou indireta que o aluno tenha feito. Pode ser? Pode, mas aí eu tenho que provar. Se foi plágio, se eu suspeito e não consigo provar, passa, porque eu tenho que indicar. Porque lembrando, se eu digo que o aluno plagiou, eu estou dizendo que o aluno cometeu um crime. Isso é crime, né? Violação ao direito autoral, não sei se vocês sabem. Plágio é crime. Inclusive, o próprio MEC já mandou ofício para a faculdade, no caso, os professores pegarem plágio, encaminhem para a Polícia Federal. Sério, sério. Claro, é um crime de menor potencial ofensivo. Provavelmente não, uma pessoa que nunca cometeu crime e for processado por plágio, vai pagar cestas básicas, vai fazer alguma atividade desse tipo, né? Alguma pena alternativa, mas de todo jeito você leva um processo nas costas. Então, eu já vi o ofício do MEC que a instituição recebeu, alegando o seguinte: caso de plágio, encaminhem para a Polícia Federal. Sério, a faculdade não faz. A faculdade, a recomendação é o seguinte: a primeira vez reprova o aluno. Agora, se ele incidir no plágio de novo, aí encaminhe para a polícia. Entendeu? Eu acho razoável. Ou seja, a primeira vez que a pessoa plagiou, você vem e reprovar é o bastante. Aí, mas se os camaradas reincidir, manda para a polícia, né? Sim, Rislane, vai para a delegacia e vai para o juizado especial, porque mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo, você sofre o processo. Claro, se a pessoa nunca teve, como eu disse, se a pessoa é um réu primário, a tendência é que a pessoa pague cestas básicas, preste serviço comunitário, entendeu? É alguma medida nesse tipo. Que é um crime de menor potencial ofensivo, sabe? Não é um crime grave. Ah, e claro, se a pessoa já tem ficha suja, né, de outras coisas anteriores, aí a pessoa realmente pode pegar uma cadeia. Sim, mas voltando aqui, né? Sim, entreguem sempre através do Google Classroom, não entregue através de e-mail. E acho que só, né? Acho que de instruções é isso. Agora vamos falar especificamente da prova mesmo, da prova de vocês. A primeira questão, gente, é em relação ao ponto 8, responsabilidade internacional. Porque a turma de vocês, ela escolheu, não caiu o ponto 7, então a prova de vocês vai começar a partir do ponto 8. Nesse caso, é um caso concreto, e vocês vão analisar se naquela situação cabe ou não responsabilidade internacional. É uma situação concreta,
que é narrado, né? E aí eu aconselho, nesse caso, a dica que eu dou é revisem aquele vídeo que eu fiz sobre a pandemia da China, que eu falo muita coisa ali de responsabilidade internacional. Aliás, eu terminei um artigo essa semana, vou mandar para uma revista publicar, né? Deu 20 e poucas páginas o artigo, finalmente terminei antes da semana de prova. E outra coisa, também deixei um artigo de Valério Malzuoli sobre o tema. Quem tiver interesse em responder esse ponto, porque também aqui você pode direcionar o estudo, né? Como você só precisa responder duas questões. Se vocês gostaram desse assunto de responsabilidade internacional, dê uma revisadinha também naquele artigo de Valério Manzuoli que eu coloquei sobre essa questão. Ô, professor, Oi, pode só uma perguntar. dúvida pessoal mesmo. A sua pesquisa, o seu artigo, ele foi baseado no estudo de Mausoli, no artigo de Mausoli? Ou qual foi a sua abordagem a respeito da temática? Eu falo assim, a minha abordagem foi um pouco diferente. Tem alguns pontos que são parecidos com o Mausoli. Por exemplo, eu e ele achamos que a China pode usar o argumento da força maior, mas Mausoli acha que a China ela desobedeceu o regulamento sanitário internacional. Eu acho que não, porque o regulamento sanitário internacional ele pede um prazo de 24 horas para haver notificação de quatro doenças, né? Poliomielite, gripe, que mais? SARS e Ebola, parece que eram essas, os quatro. Só que aí teria que investigar antes. Ele esquece de olhar esse detalhe. Os dois artigos do Regulamento Sanitário Internacional, que inclusive eu citei, e ele também, né, fala que precisa haver uma investigação. Até porque, para você analisar um novo vírus, 24 horas não dá nem para fazer o exame laboratorial, se for um vírus novo, né? Tem que fazer uma prova, uma contraprova, etc. E os próprios artigos exigem essa investigação. Mas daí o senhor cita Mausoli no seu artigo, comparando Cito, ele. cito. No meu eu cito. Entendi. Nesse que eu terminei agora, eu cito. Agora ele provavelmente só vai ser publicado no final do ano, né? Acho que esse final de semana eu mando. Então, pessoal, nesse caso aqui, dessa questão do ponto 8 vai ter uma situação, vocês vão analisar se há ou não responsabilidade internacional e explicar isso, né? Tá certo? Pronto. A segunda questão de vocês vai ser sobre o ponto 9 que é território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Nesse caso, pessoal, vocês vão abordar a regulamentação, vão comentar a notícia, nunca esqueçam de comentar a notícia que eu trago na questão, seja ela um caso concreto, ou seja, uma hipótese que eu coloquei, e vai ser relativo a áreas de domínio público internacional. Então, vocês vão ter que explicar um pouco, fazer um comentário sobre essa notícia e analisar um pouco como é que se dá a regulamentação dessas áreas de domínio público internacional. E aí, lembrando, né, a área de domínio público internacional são as regiões polares e o alto mar. Então, a questão do ponto 9 vai girar em torno disso. A terceira questão vai ser do ponto 10, formas de admissão e exclusão de estrangeiros, e especificamente sobre a Lei de Imigração, que é a Lei Federal número 13.455/2017. Essa questão traz um caso hipotético de um imigrante aqui no Brasil, porém eu acho que muita gente está na situação dele, e vocês vão, de acordo com essa lei, dizer se esse imigrante ele se encontra amparado ou não na sua pretensão. Ele tem uma pretensão, né, de receber um benefício, vamos dizer assim, e vocês vão ter que analisar se de acordo com essa legislação, e um detalhe, eu peço que vocês prestem atenção nessa lei de imigração, porque essa lei de imigração, ela regulamenta a situação de estrangeiros no Brasil. Tudo bem, né? E aí vocês podem trabalhar em ONGs, vocês podem trabalhar em governos, vocês podem trabalhar em várias situações que vocês têm que conhecer a legislação sobre imigrantes no Brasil. Inclusive, essa lei tem caído muito na OAB. Tudo bem, vocês não fazem OAB, né? Não fazem prova da OAB, mas vocês verem como ela é importante.
apesar das críticas que ela tem recebido do governo Bolsonaro. E talvez até por isso, porque, como vocês sabem, o presidente da OAB não gosta de Bolsonaro, né? Inclusive, ele criticou o pai dele, criticou não, fez um comentário abjeto sobre a morte do pai do presidente da OAB, né? Eu conheço algumas pessoas da família dele, a família dele é daqui de Pernambuco, né? É... Pronto, Beatriz, que bom. A família do presidente da OAB é daqui de Pernambuco, é uma família bem conhecida, com vários políticos, conheci o tio dele, conheço a prima dele, né? O pai dele foi vítima da ditadura. Bolsonaro fez um comentário muito infeliz, dizendo que se ele soubesse, se ele quisesse saber como é que o pai dele morreu, ele falava, né? Lembrando que o pai dele morreu quando ele era criança, né, na época da ditadura, e o governo Bolsonaro criticou bastante essa lei de imigração. Essa lei de imigração, pessoal, ela é muito moderna. Ela ainda não pegou. Por quê? Porque ela é uma legislação muito moderna. Isso já aconteceu com leis anteriores no Brasil, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Consumidor, que são leis feitas por especialistas, são uma legislação moderna, e às vezes a legislação moderna demora para pegar mesmo, né? Mas a OAB, para vocês terem ideia, todos os últimos exames da OAB têm caído a lei de imigração. No caso de RI, vocês não fazem OAB, como eu disse, só que vocês trabalham com projetos, vocês trabalham com ONGs, vocês trabalham com o governo. Inclusive, o projeto Cidadania Global da professora Manu está com a parceria com a OAB para ver a questão dos refugiados aqui de Caruaru. Acho que alguns de vocês sabem disso, né? Fazem parte no projeto. Então, vocês precisam conhecer essa lei, né? Vocês precisam convencer. Também quem trabalha no nosso projeto SOI, também trabalha muito essa questão dos refugiados também, né? Direitos refugiados. E aí passa por estudar a lei de imigração. Então, aqui vai ser um caso hipotético que vocês vão estudar a lei de imigração. Então, deem uma lidinha nessa lei e no que Mausoli fala sobre essa lei. Tá? Ela é importante para vocês. A quarta questão, pessoal, vai ser sobre o ponto 11, imunidades e garantias diplomáticas. Também é um caso hipotético, no qual vocês vão analisar se, nesse caso hipotético, existe a incidência de imunidades e garantias diplomáticas. Se sim, se não, e explicar por quê. A quinta questão, por sua vez, a quinta e última questão, é sobre o ponto 12, e especificamente sobre o Tribunal Penal Internacional, que é outro assunto extremamente importante para vocês. Nesse caso, eu coloquei um caso concreto de uma situação junto ao TPI, e aí vocês vão explicar como é que o TPI funcionaria em relação a esse caso que está sendo apresentado na prova, né? Então, dá uma olhadinha na jurisdição do TPI, como é que ele funciona, o que é que ele tem poder de determinar. Então, seria isso a última questão de vocês. E pronto. A prova tem 5 questões, só respondam 2 questões dentro dessa limitação que a gente falou. 5 a 15 linhas e respeitada aquela formatação. Se vocês tiverem problemas de fazer formatação, eu tenho 2 dicas. Alguns alunos até falaram isso, professor, eu não tenho notebook, eu tenho problema para formatar a prova conforme o senhor coloca. Pronto, eu dou 2 dicas. Ou você faz no Google Docs, que lá você pode colocar a formatação, ou você baixa o Office, pode baixar até no celular e usar o login da ACES. Não sei se vocês sabem, esse e-mail adicional da ACES, ele dá direito a usar uma assinatura do Office. Não sei se vocês sabem disso. Os detalhes eu não sei como usar, porque eu uso uma assinatura familiar com a minha irmã, né? Primeiro, sim, tem, Heloísa, tem direito. Olhem lá no portal, o Matheus está falando aqui, lá no portal da ACES, acho que na parte de suporte, eles têm um link para você usar o Office. E aí você usa, e eles explicam lá como é, mas é através desse e-mail adicional.
Pronto, dá uma olhadinha lá os detalhes que eu não sei assim especificamente, porque, como eu disse, eu uso uma assinatura familiar com minha irmã. Primeiro eu fiz, quem começou fui eu, né? Aí eu paguei 2 anos. Agora ela é quem está pagando, né? Que aí você faz e 5 pessoas da sua família você pode compartilhar, né? Como eu compartilhei com ela, agora ela comprou um computador novo, esse meu já está velhinho. Ela disse: Não, como você pagou aquela vez, agora você fica usando a minha também dentro da família e bota lá o link, né? Mas vocês sim têm direito a usar, então vocês podem baixar o Office, o pacote Office para no celular, se não tiver, ou no notebook, se tiver com problema, né? Baixe aí, dê uma olhadinha lá no portal, na área de suporte que tem. Pronto, o Matheus está explicando aqui. Deixa eu dar uma lidinha só. O link vai para um site onde o login é o e-mail adicional e a senha é o CPF. Pode baixar o Office e usar online. Ou usar online, perfeito. Isso mesmo. Então, obrigado aí, Matheus, pela dica para os seus colegas. Inclusive, tem gente que não sabe, muitos dos alunos aqui não sabiam que tinha esse direito de usar isso, esse convênio. Na verdade, é o seguinte, pronto, o Kleber está dizendo que não funcionou. Aí, nesse caso, é bom você dar entrar em contato com o pessoal do suporte, porque deve ter sido alguma coisa. É porque é o seguinte, primeiro quem ofereceu o convênio à SES foi o Google, e aí vocês já repararam que a porção de ferramentas que a gente utiliza foi o Google. Como a Microsoft percebeu que estava perdendo espaço, a Microsoft também ofereceu esse benefício. Mas a maioria das ferramentas que a gente usa é do Google, né? E-mails, esse Google Meet que a gente usa, né? As próprias turmas, para as não presenciais, para as turmas presenciais a gente usa o Google Classroom, etc. Então, deixa essa dica aí. No caso do Kleber, dá uma olhadinha depois com o pessoal do suporte da SES, porque não funcionou no seu caso. Porque tem muita gente que já está usando. Muitos alunos, quando eu aviso, dizem, professor, eu já uso, né? Como o Matheus e tal. Beatriz disse que conseguiu entrar, né? Agora. É porque quando você usa um Office que não é legalizado, que você não faz o login, ele tem uma porção de limitações ou às vezes você não consegue nem acessar, né? Beatriz, notebook é sempre. Eu cá entre nós, eu sempre prefiro usar um notebook. Tem gente que compra um celular de última geração e não compra um notebook. Eu prefiro ter um celular mais barato, mas ter um notebook. Porque até para você digitar, pelo amor de Deus, você precisa fazer um artigo, um TCC. Imagine você fazer um TCC num celular, por mais caro que seja, nem que seja um iPhone, né? Imagine que horrível você digitar um TCC usando corretor gramatical. Horrível, né? Não, não tem condições, né, da pessoa usar. Mas tem gente que prefere. Tudo bem, eu sei que tem muita gente que só pode comprar aquele celular mesmo, mas eu vejo gente com iPhone da vida, que é quase do preço de um carro velho, do preço de um carro velho, e não, eu vou comprar um iPhone porque resolve toda a minha vida. Beleza. Se roubaram, então você precisa digitar alguma coisa, é complicado você fazer um trabalho, um TCC da vida, um artigo científico para você fazer todinho dentro de um celular. Que inferno. Pronto, gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma prova, aliás, duas, que tem questões parecidas para dar aquela comentada mais concreta, né? E aí, se a coordenação avisar, no dia da prova eu fico online para tirar dúvidas, tá? Se não, eu estou corrigindo, mas aí qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail, porque eu vou estar online corrigindo provas, tá? Deixa eu ir. Vamos lá dar uma olhadinha. Barará, barará. Pronto. Caso vocês não estejam vendo a prova, por favor, me avisem. Mas
Pronto. Essa prova, inclusive, é de RI. Pronto. O ponto 7 não vai cair na prova de vocês. Vai cair o ponto 8. Pronto, essa prova aqui não tem o ponto 8. Deixa eu ver se eu pego outra que tem o ponto 8 aqui. Pronto, esse aqui é o meu artigo, só para mostrar a vocês rapidinho que eu estava terminando. Esse aqui é o meu artigo da pandemia, 24 páginas. Terminei essa. Depois que o senhor publicar e puder disponibilizar para a gente, eu gostaria de ler. Disponibilizo, sim, claro. Tomara que eles publiquem, né? Mas deram 24 páginas, 8.000 palavras. Sim, pessoal, vamos ver agora uma questão aqui. Ponto 8, né? Já que a gente estava falando no bendito, vamos ver essa questão aqui. Deixa eu selecionar. A primeira questão de vocês vai ser, como eu falei aqui, do ponto 8, né? Nessa questão seria o seguinte: as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é a alta comissariada da ONU para os Direitos Humanos, receberam fortes críticas de diferentes alas políticas do país. Além de voltar a elogiar o golpe de Estado que levou o general Augusto Pinochet ao poder, depondo o presidente socialista Salvador Allende, Bolsonaro citou o pai de Bachelet, o general brigadeiro da Força Aérea Chilena, Alberto Bachelet. O militar sofreu um infarto quando estava na prisão, onde foi torturado durante a ditadura Pinochet, 1973-1990, segundo investigações. Um processo contra 2 dos envolvidos concluiu que o ataque cardíaco estava diretamente relacionado à violência sofrida pelo pai da ex-presidente Bachelet, que governou o país andino em 2 ocasiões, 2006-2010, 2014-2018. Tinha dito que o espaço democrático no Brasil está encolhendo, a violência policial aumenta e a apologia à ditadura reforça a sensação de impunidade e defensores de direitos humanos estão sob ameaça. Bolsonaro reagiu dizendo que ela segue a linha do presidente da França, Emmanuel Macron, de se intrometer nos assuntos internos da soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos de bandidos, atacando nossos valorosos policiais civis e militares. Nesse caso aqui, a responsabilidade de Bolsonaro por falar mal do pai, da ex-presidente e atual comissária da ONU, Michelle Bachelet, seria uma modalidade de responsabilidade internacional por dano imaterial. Nessa, o dano é causado pelas palavras do presidente e a reparação poderia ser através de uma retratação, né, principalmente. Então, seria mais ou menos nesse sentido uma resposta para essa questão. Aí era aquela ideia, né? Que mesmo sendo posicionamento vindo dele, a responsabilidade vai para o Do Brasil. Estado. Exatamente, a responsabilidade é do Estado. Porque o Estado atua por meio dos seus agentes, é o que diz o pessoal de direito administrativo, que eu não gosto muito, não. Mas o Estado atua por meio dos seus agentes. Então, quando um agente, um presidente, o presidente tem imunidade, perceba, isso aí a gente falou aqui. Só que o Estado, ele poderia responder nesse caso, mas que eu saiba, ficou aí na troca de notas, né? Tanto em relação ao pessoal da ONU, quanto em relação ao pessoal, o próprio pessoal do Chile, né? E a própria Bachelet. O que é interessante é que até os opositores políticos dela repudiaram a fala de Bolsonaro, porque a direita chilena, em regra, não quer ser relacionada a Pinochet. Tá? Aí entra aquele aspecto da justiça de transição, que a gente já discutiu com vocês, né? Que eu sou estudioso da justiça de transição. Meu doutorado foi sobre isso. Ou seja, o Chile tem uma justiça de transição muito melhor do que a gente, então
eles não fazem apologia à ditadura de Pinochet em regra, né, como acontece aqui no Brasil, de você ter grupos que abertamente vão protestar a favor da ditadura militar. Isso não existe. Ô, professor, Pois não. levando em consideração que eu estou até trabalhando um artigo sobre isso, no Hum. caso, a fala do Ernesto Araújo, quando ele trata da China em relação agora sobre a Covid-19, se referindo a ela como comunavírus e que ela tem tirado proveito a respeito disso para dominar o mundo, seria responsabilidade nacional também? Poderia gerar, sim. Inclusive, a embaixada da China se protestou veementemente a essas declarações. Nesse caso, eu lhe aconselho você dar uma lidinha sobre o Mausolio, que ele fala sobre a questão da responsabilidade por dano imaterial, né? Tá certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo, me mande um e-mail. Tá certo, obrigada. Pronto. Vamos agora ver, pessoal, uma questão do ponto 9, né? Pronto, deixa eu selecionar aqui. O México é um país com uma história bastante complexa. Há indícios de povos que habitavam a região há mais de 20 mil anos. Durante a época pré-hispânica, houve o apogeu das civilizações olmeca, asteca, Teotihuacan, zapoteca e maia, que durou aproximadamente 4 mil anos antes dos habitantes nativos entrarem em contato com a civilização europeia. Os primeiros habitantes da região que hoje conhecemos como México construíram observatórios, desenvolveram um calendário com 365 dias, construíram aquedutos, utilizavam hieroglifos para escrever, fizeram avanços em matemática e conheciam a álgebra. Em 1519, o espanhol Hernán Cortés chegou à ilha de Cozumel e de lá se deu a invasão do atual território mexicano. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, foi destruída a partir de 1520. Sobre suas ruínas foi construída a atual capital do México, Cidade do México. Junto dos militares espanhóis, chegaram em 1524 também missionários, frades franciscanos, que converteram os indígenas à fé católica. Então, nesse caso aqui específico, era para indicar a aquisição do território mexicano, que era terra nullius, né, já que não havia Estado, havia sim o Império Azteca, mas não era um Estado soberano. Agora, eu também aceitaria a resposta aí de conquista militar. Você poderia alegar ou conquista militar ou a questão da terra nullius. Como não havia um Estado soberano, haviam sim unidades políticas, você pode dizer também que foi conquista através de terra nullius. Tá certo? Então, seria esse aspecto. Aliás, seria mais, talvez fosse mais interessante se falar em conquista do que simplesmente o critério terra nullius, porque foi feito através de uma invasão militar, né? E só para Beatriz está perguntando se pode alegar os dois. E eu tenho outra dúvida. Depois poderia, que a eu gente aceitaria. afirma ele, Hum? depois que a gente afirma isso, a gente explica como se deu a situação, por que a gente tá. Exatamente, tem que explicar. A resposta é subjetiva, você tem que fundamentar. Eu É, aceitaria tanto a resposta de conquista quanto de terra nullius. E, aliás, é impressionante, não sei se algum de vocês já foi ao México, eu fui ano passado, é impressionante as construções dos astecas e eu fui lá nas pirâmides, eles têm pirâmides do tamanho do Morro Bom Jesus, em Teotihuacan. É fascinante, né, a cultura. O museu lá principal da Cidade do México de arqueologia é dos melhores que eu já vi em todo o mundo. É impressionante, fiquei impressionado mesmo. É um dos melhores países que eu visitei. E olha que eu visitei uma carradinha, né? Pronto, vamos ver agora mais uma questão. Ponto 10. L, de nacionalidade boliviana, teve sua entrada barrada no Brasil e foi encaminhada imediatamente para a repatriação. Na ocasião da negatória, o oficial responsável pela admissão não lhe apresentou justificativa para tanto.
Aí, gente, a situação é a seguinte, é um caso hipotético, a situação é a seguinte, de acordo com a nova lei de imigração, se foi negada a entrada de alguém no Brasil, é preciso justificar por quê dentro dos motivos que a lei estabelece, tá? O visto, ele não gera direito adquirido, que é uma coisa importante no mundo inteiro. O visto é só expectativa de direito, porém, em alguns países, a Espanha também, alguns países, e agora o Brasil, através da lei de imigração, se for negada a entrada de alguém, é preciso justificar, dentro dos motivos que a lei estabelece, porque aquela pessoa teve sua entrada negada. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção, principalmente para vocês de RI, é que é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, se o visto for negado, beleza, mas eles não precisam justificar por quê. No Brasil precisa, tá? Brasil, Espanha, tem mais alguns países que, se o visto for negado, precisa justificar por quê, nos motivos que a própria lei estabelece, tá certo? Então, o Brasil foi, nesse sentido, percebam porque eu digo que a lei de imigração é uma lei mais avançada, porque ela demanda, inclusive, isso. Tudo bem, visto não gera direito adquirido. Por exemplo, ano que vem se vence o meu visto de 10 anos para os Estados Unidos, e não sei se seu Trump, se tiver no poder, espero que não, né? Espero que Trump não esteja mais no poder. Vocês viram o que Trump fez hoje? Vocês viram o que Trump fez hoje? Falando da Suécia e do E Brasil. citou o Não, Brasil como um mau exemplo. Já teve exatamente. outra coisa? Os bolsonaristas babando o Trump, babando os Estados Unidos. E ele, olha, nós só não estamos pior porque a gente não fez que nem o Brasil e a Suécia. Senão a gente estava com 2 milhões de mortos. Né? Quem manda ele ser baba-ovo do presidente lá? Não, olha, ninguém tem respeito. Olha, botem na cabeça o seguinte: eu sou um pouco mais experiente que vocês. Eu tenho, em média, o dobro da idade da maioria da turma de vocês. Gente, eu já trabalhei em setor público e já trabalhei em setor privado. Todo lugar tem baba-ovo. Agora, em nenhum lugar baba-ovo é respeitável. Baba-ovo só leva desacerto. Assim, ele se dá bem, enquanto o chefe está por cima, né? Quando o chefe está por cima. Mas também, se o chefe puder trocar, certo. Se o chefe, a hora que o chefe também não confia, não, totalmente. Ninguém confia em baba-ovo, entendeu? Nem o chefe. Porque o chefe sabe que se outro for pro lugar, ele vai tentar babar. É sério, gente, é sério. Não segue exemplo de baba-ovo, não. Você pode pensar que o baba-ovo, geralmente o sucesso do baba-ovo é momentâneo, sabe? Uma hora ele cai. Eu tenho. Professor, mas assim, tipo, ele faz isso para ter vantagem, né? Só que não tá dando certo. Não Ele está dando consegue vantagem enxergar isso, nenhuma. não. Qual é a vantagem que Bolsonaro teve com os Estados Unidos? Nenhuma. Não, exatamente, ele não enxerga isso, não. Ele se faz Não de doido. O que é enxerga. que tá Os acontecendo? militares, quando eles estavam no poder, eles eram mais inteligentes. Por exemplo, quem começou a negociar com a China foram os militares. Não sei se vocês sabem disso. Foi Geisel. Na época de Mao, ainda. Né? De Mao, não, já tinha. Mas, assim, nos anos 70, os Estados Unidos não estavam dando muito. Pronto. Ernesto Geisel, isso é uma coisa que interessa a vocês. É aquele amor não correspondido, né, Beatriz? Deixa eu só contar aqui uma coisa rapidinho de política externa, que eu também sou professor da área, né, e também sou de ciência política, como vocês sabem. Nos anos 70, o Brasil queria construir usina nuclear e talvez fazer bombas nucleares. Talvez não, e fazer bombas nucleares. Foi lá nos Estados Unidos, os americanos disseram, não vamos lhe dar. Aí Geisel, o presidente, na época, ditador, né, General Geisel, ele era filho de alemães. Ele foi na Alemanha e os alemães fez um convênio com os alemães para fazer uma usina nuclear com o Brasil. Imagine, uma democracia europeia fornecer tecnologia nuclear para uma ditadura latino-americana. Geisel falava alemão, Geisel era filho de alemães, isso aí já ajudou a quebrar o gelo em termos de política externa, né? Beleza. E aí, os Estados Unidos não queriam comprar produtos do Brasil. A China, nesse tempo, estava iniciando aquele processo de abertura, o processo de abertura da China. Aí, Geisel começou a vender ferro e soja para a China. E aí, vocês sabem, pronto,
Gente, deixa eu dar uma notícia para vocês lerem que interessa muito, que eu estava lendo aqui, uma entrevista do embaixador da China. Não sei se vocês viram hoje, foi hoje. Dá uma olhadinha, depois vocês dão uma olhadinha aí nessa notícia, que ela interessa. Né? Inclusive, o embaixador da China falando, olha, os brasileiros têm que olhar a longo prazo, porque, inclusive, gente, para vocês terem ideia, esse ano, com crise e tudo, o Brasil superou o comércio, Brasil e China superou 100 bilhões de dólares. E no momento de crise desse, a gente vai estar cutucando os chineses por racismo. Isso é racismo, gente, porque os chineses não são brancos. E outra, essa turminha acha, porque alguns deles, que nem Bolsonaro, têm olho azul, ele acha que americanos e europeus acham que eles são ocidentais. Eles pensam que é como dizia Samuel Huntington, nós da América Latina, nós não somos ocidentais, não, gente. E nem europeus e americanos acham que nós somos ocidentais, por mais branco que a pessoa seja, mesmo uma pessoa de origem alemã, como Bolsonaro, uma pessoa de origem italiana, nós não somos ocidentais. A América Latina é a América Latina é uma área própria, entendeu? Não é visto como um mundo ocidental. Exatamente, Emiliano. Lembra aquela cena do filme Bacurau. Mesmo que você seja o mais branco possível, eles não enxergam você como um igual, entendeu? Os belos olhos azuis de Bolsonaro não tornam ele um igual a Trump para ele. E ele não se tocou disso, entendeu? Então, explicou exatamente. O filme Bacurau explica esse aspecto. Geisel, na época, era filho de alemães, né? Era um general filho de alemães, quando ele conseguiu que o governo da Alemanha... Mas, na verdade, o interesse da Alemanha Ocidental aqui era outro na época. É porque as empresas alemãs, Volkswagen, Mercedes, elas tinham muito negócio com o governo brasileiro. E outra, o governo brasileiro reprimia as greves, e o próprio Lula é um exemplo disso, foi preso, e eles usavam, gente, o aparato da ditadura militar dentro da fábrica para perseguir grevistas. O próprio Lula foi preso, e outros, e outros, e outros foram presos. Então, os alemães tinham interesse de manter, de fornecer tecnologia nuclear para o Brasil, não era só porque o presidente era um alemão, etnicamente falando, né? E nacional, porque ele teria direito à dupla nacionalidade, já que ele era filho. Né? Mas, sobretudo, pelo próprio interesse dos alemães, né? De negócios com o governo brasileiro, Mercedes-Benz, Dona Baia, né? Dona Volkswagen. Então, existe interesse, gente. Existe. Em política externa, o que é o interesse. Não tem esse negócio de ideologia. Não, eu quero ser Trump, que love you. Existe. Isso é coisa ridícula, gente. Aliás, tá gravando, né? Faz tempo que eu não vejo um presidente tão ridículo quanto o Bolsonaro. E olha que eu tenho mais de 40 anos. Até agora ele está ganhando. Até Collor diz que, olha, ele está pior que eu. Porque antes dele, o pior presidente que eu tinha visto era Collor, gente. O tempo de Collor foi uma bagaça, assim, eu vi desespero, viu? Tinha 12, 13 anos por aí, mas eu vi desespero. Vi gente que botou dinheiro na poupança e fica sem nada do dia para a noite. Minha tia comprou uma casa de uma mulher, a mulher com olho grande disse, vou botar na poupança porque mês que vem o meu dinheiro dobra. Aí Collor veio e a mulher tava com a mão na cabeça. Sério, minha tia comprou a casa dessa mulher, inclusive ela já morreu, essa mulher, minha tia não. Comprou a casa dessa mulher, eita, agora eu vou botar meu dinheiro na poupança, mês que vem o meu dinheiro dobra. Aí Collor perdeu o dinheiro e perdeu a casa. Era melhor ela ter gastado, ter tomado tudo de cana. Sério. Não, gente, e o pior, tem muita gente que se matou, sério. Tem muita gente aqui no Brasil que se matou naquele tempo. Porque muita gente investia em poupança, sabe? Porque a inflação era muito alta, tinha uma ideia de você, botei R$ 1.000 na poupança esse mês que vem eu tenho 2.000. Aí, por exemplo, a pessoa tinha uma casa, vendeu uma casa. Claro, as casas naquele tempo eram mais baratas. Mesmo assim, vamos dizer que você tinha vendido uma casa por R$ 50.000, no outro mês você tinha 100 mil.
Imóveis eram mais baratos naquele tempo. Porque também ninguém tinha muito dinheiro e tal. A situação era triste. Collor. Pronto, antes de Bolsonaro, o pior governo que eu vi foi o Collor. Agora, eu não achava o governo Fernando Henrique bom, principalmente para gente que era estudante na época. Eu era estudante na época do governo Fernando Henrique, né? Formei no começo do governo Lula. No governo Fernando Henrique, o estudante pagava no FIES o juro bancário. Eu cheguei a pagar 45% de juro ao mês não, ao ano. Né? O juro era bancário, não tinha juro subsidiado em FIES, eu paguei tudinho também. Não fiquei devendo, demorei 7 anos para pagar o FIES, mas paguei. Mas aí eu fiquei com muito trauma do governo Fernando Henrique. Mas hoje eu acho até mais ou menos. Foi ruim, não. Né? Peguei aquela dívida monstruosa para pagar, mas não foi tão ruim, né? Demorei 7 anos para pagar. Sim, exatamente, Beatriz. Aí é relativo, né? Fernando Henrique foi muito ruim para trabalhador e estudante, né? Porque trabalhador, porque o salário mínimo era uma mixaria. O governo Fernando Henrique tinha. Pronto, quando eu entrei na faculdade, o salário mínimo era R$ 151. Era uma miséria. R$ 151 o salário. E estudante, como eu disse, ele criou um FIES, só que era um FIES com juros, você pagava juros bancários. Era parecido com hoje, você pagava aqueles R$ 50 a todo mês, mas depois, quando eu fui fazer uma coisa da dívida, inclusive para ver se eu quitava antes, só antes de falar isso, comentar antes da gente voltar lá, chegou a um ponto seguinte, quando eu estava perto de terminar, assim, uns 2 anos antes de terminar. Aí eu cheguei, fui lá na Caixa e pedi para eles olharem quanto é que eu estava devendo, puxar o relatório, etc., né? Aí o gerente da Caixa me explicou tudo direitinho, disse, olha, você pagou X de juros, quando eu olhei assim, o que foi isso tudo de juros que eu paguei e pagou? O seu contrato era da época de Fernando Henrique. Aí eu digo, eita, como você pagou o juro naquele tempo, o banco agora não vai querer lhe dever. Né? E o desconto que eles davam era o mínimo. Aí eu digo, não, vou fazer o seguinte, eu estava com dinheiro para pagar o banco, aí eu fui viajar para a Europa. Eu digo, não, eu continuo pagando todo mês, né? Parcelado, tinha juntado dinheiro para quitar a dívida, para me livrar. Mas eu digo, não, eu vou para a Europa com esse dinheiro. Que o desconto que o banco ia dar, não, o juro foi cobrado naquela época, hoje a gente não vai descontar o juro, não. E esse contrato você assinou em 2001. 2001 acho que não, foi 2000, foi 2000. Aí, beleza, entenderam? Mas voltando lá, pessoal, para lembrar, é bom dar esse depoimento porque vocês são muito novos, né? Tem coisas que vocês ainda não sabem o que aconteceram. Bom, pessoal, vamos aqui para a quarta questão, que também é um caso hipotético, né? Do ponto 11, agentes diplomáticos, privilégios e garantias dos diplomatas e cônsules. F, 18 anos, filho de um cônsul estrangeiro acreditado em Brasília, atropelou e matou um pedestre ao dirigir em velocidade acima da permitida, em uma das vias da capital brasileira. Nesse caso aqui, pessoal, ele não seria cobertado porque o pai dele é cônsul e cônsules só possuem garantias para atos de ofício e não é extensivo aos familiares. Diplomatas é que têm garantias extensivas aos familiares, porque aí tanto vale para atos de ofício, que são aqueles que ele pratica na profissão, quanto para os atos da vida privada. Então, cônsul não é extensivo aos familiares as garantias e imunidades. E aí ele seria processado normalmente, né, pela morte desse pedestre. A última questão é sobre o TPI. A questão de vocês vai ser sobre o TPI, só que aí vai ser um caso real. Aqui é um caso hipotético, né? Militar das Forças de Defesa de Israel executou guerrilheiros palestinos que haviam se rendido durante a operação realizada na faixa de Gaza. Fato que não foi apurado pelas autoridades do Estado de Israel. Possui nacionalidade israelense e brasileira. Por sua vez, o Estatuto de Roma de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional, possui competência para julgar crimes de tal natureza. Porém, não foi ratificado por Israel, mas sim pelo Brasil, entre mais de 100 estados soberanos no mundo.
Nesse caso hipotético aqui, ele poderia ser julgado pelo TPI por dois motivos. Por ele ser brasileiro e ter nacionalidade brasileira, e também porque o território da Palestina, onde a faixa de Gaza faz parte, se submete também ao TPI. Mas como Israel não se submete, se ele fosse só cidadão israelense e tivesse cometido crime lá, ele não ficaria sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, a última questão de vocês também vai ser sobre o Tribunal Penal Internacional, porém em cima de uma denúncia concreta, e vocês vão analisar se aquela denúncia é cabível ou não. Pronto, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pronto. Lembrando, hoje é o último dia para vocês entregarem o exercício de fixação do ponto 11 e do 12. Por favor, entreguem esse exercício ainda hoje, que amanhã eu vou lançar as faltas de quem não fez. Os seminários vocês podem entregar até domingo, né, até o final da noite, né, até 11h59. E semana que vem a gente vai ter a prova. Semana que vem, para quem chegou por último, a gente vai disponibilizar a prova às 18h30 e vocês podem entregar até às 22 horas de sábado. Se alguém perder esse prazo, por menor que seja, vai ter que fazer a prova de segunda oportunidade e manda para mim o pedido para fazer essa prova de segunda oportunidade, porém tem que ser 24 horas. E quem perder essas 24 horas vai ter que fazer segunda chamada, porque eu tenho até o dia 15 para entregar a nota de vocês, para entregar não, para digitar a nota de vocês no sistema. Então vai ser muito exíguo, né? Semana que vem são as provas, na outra semana vai ser só segunda chamada, e na última semana, depois, aí só finais, só provas finais. E pronto, pessoal, é isso. Obrigado. Se você não tem mais questões, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a presença, a paciência de todos e de todas, tá? Tenham um bom final de semana, que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim, sabem disso, contem comigo. Boa noite, gente. Que bom, Beatriz, que você gostou. Essa matéria é muito importante para relações internacionais como um todo, viu? Então, é importante direito internacional público. Então, obrigado, agradeço o reconhecimento de vocês. Então, tchau, tchau, gente. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Boa noite.